Começamos Atos 7. Mas antes é importante lembrar o finalzinho do 6. Quando Estevão foi acusado pelo Sinédrio, que era aquele grupo religioso dos judeus, de falar contra o templo, o lugar santo, e também contra a lei. Basicamente, o capítulo 7 fala sobre o discurso de Estevão. E aqui a gente pode dividir em 3 partes. A primeira é um discurso de defesa de Estevão, onde, no final do discurso, ele parte para o ataque, e ainda alguns estudiosos dizem que isso pode ser uma espécie de função para a narrativa do livro de Atos que Lucas fez, mas isso a gente fala mais para frente. Estevão, então, faz uma defesa bastante robusta, recorrendo ao Velho Testamento, falando desde Abraão até os patriarcas, que são os filhos de Jacó. Ele cita José e Moisés, que vão ser os personagens principais aqui. Nós não vamos falar sobre a história toda de José, que está em Gênesis, mas aqui vale destacar que os irmãos dele, que são os patriarcas, venderam José por inveja. José foi levado para o Egito, mas o que diz a palavra é que Deus estava com ele. Inclusive, ele vira o governador e libertou aquela geração de uma fome. Ou seja, aqui a gente já percebe um exemplo de um libertador levantado por Deus que sofreu a rejeição do povo. No caso, os próprios patriarcas. Estevão continua sua defesa, saindo da história de José e seguindo até a história de Moisés. Moisés entendeu aos 40 anos o chamado que ele tinha para libertar o povo hebreu. Enquanto ele caminhava, ele presenciou a briga de 2 e tentou intermediar ali. E ele ouviu o seguinte: quem foi que te colocou como chefe e juiz sobre nós? Aquilo atormentou Moisés e ele acabou fugindo para o deserto de Midian. Mais 40 anos se passaram. E então Deus fala com Moisés que ele seria o libertador do povo. E depois de libertar o povo, enquanto Moisés falava com o Senhor, o povo construiu um bezerro de ouro. E dentro da defesa que Estevão vinha fazendo, esse episódio também mostra uma desobediência do povo em relação a Moisés, que é um outro libertador que Deus levantou, mas o povo rejeitou. De certa forma, o que Estevão está fazendo em sua defesa é recorrendo à própria escritura e à história daquele povo para mostrar que enquanto Deus levantava 2 homens como chefe, como libertador, o povo continuava com o coração duro e resistindo a isso. E é agora que vem a parte do ataque desse discurso. Até então, Estevão vem desenvolvendo a sua defesa, mas agora, de alguma forma, ele aponta o dedo para o Sinédrio dizendo: o pai de vocês fez isso, mas vocês estão fazendo a mesma coisa agora e resistindo ao Espírito Santo. E ele termina concluindo que naquele momento eles estavam fazendo o mesmo porque estavam rejeitando o Evangelho. E isso está claro lá em Atos 7:5-2. Ele diz: qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, aqui com letra maiúscula se referindo a Jesus, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. E foi naquele momento que acabou qualquer diálogo, e eles foram para cima para apedrejar o Estevão. Então você notou que o discurso de Estevão teve uma linha de defesa, depois de ataque ao próprio Sinédrio, e alguns estudiosos acreditam que quando Lucas escreveu isso, ele também estava em mente de pensar no livro de Atos como um todo. Lembra lá de Atos 1:8, quando Jesus disse: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Pois é, aqui a palavra estava sendo pregada, o evangelho estava sendo propagado dentro de Jerusalém, mas não tinha aceitação. Então era quase como um movimento provável ou natural que isso se expandisse, tanto para a Judéia, quanto para Samaria, quanto para os confins da terra. E é justamente esse avanço do evangelho que o livro de Atos traz. Então talvez Lucas, quando colocou esse discurso dessa forma, também estaria pensando no desenrolar do livro de Atos. E o capítulo 7 termina com o apedrejamento de Estevão, onde ele se ajoelha e grita bem alto ao Senhor: não os condenes por causa deste pecado. E olha que interessante, quem já estava ali nesse contexto era um rapaz chamado Saulo, que viria a ser Paulo. E nós vamos ver que o capítulo 8 começa com o seguinte trecho: e Saulo consentia na morte de Estevão. Então é possível pensar que naquele momento Estevão estava pedindo perdão a Deus por aqueles que faziam aquilo com ele. E nesse perdão, Saulo estava no meio. Esse Saulo que viraria Paulo, e esse Paulo que seria o maior missionário do cristianismo. Continua com a gente, que a partir do 8 a gente entra na história do Saulo.